Bom dia a todos do canal, a Open Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre o novo coronavírus. Vamos falar sobre o período de incubação, sobre os sinais e sintomas que ele apresenta e também fazer uma breve definição do que é vírus. Tá certo? Então aproveite aqui, inscreva-se no nosso canal, só apertar no botãozinho aqui, inscreva-se, dê um like e compartilhe com seus amigos esse nosso vídeo que aborda um assunto de grande importância e relevância hoje. Sabemos que hoje a enfermagem ela passa por um grande problema assim enfrentando no campo de trabalho, onde existe uma grande dificuldade, tá? Então hoje os colegas, nós enfermeiros estamos enfrentando isso, os técnicos também, os auxiliares de enfermagem, tá certo? Então eu vim gravar esse vídeo para falar um pouco sobre esse conteúdo, sobre esse assunto que é muito importante no momento. Então, os vírus, o que são os vírus? Os vírus não são considerados na escala biológica, não são considerados seres vivos, eles não estão classificados em ordem, família, classe, espécie, tá certo? Mesmo porque os vírus eles não apresentam metabolismo próprio, por isso que eles não se encaixam em nenhuma dessas classificações. O vírus ele tem uma cápsula, tem a região do citoplasma dele e tem um núcleo não muito bem definido. Então uma das características principais do vírus é que ele tem como material genético apenas o RNA. Enquanto as outras células, tanto eucariontes quanto procarióticas, elas apresentam DNA. Então o vírus, para ele se multiplicar, ele precisa do DNA. Então o que acontece? Quando ele se aproxima de células que têm o DNA, principalmente as bactérias, ele libera o seu RNA e o RNA dele penetra nas células bacterianas e essas células bacterianas que têm DNA, ele passa a controlar todas as ações internas dessa célula. Então, o RNA do vírus passa a controlar e dominar o DNA dessas bactérias. Consequentemente, a partir daí, ele coordena e ordena a sua replicação, tá certo? Então, para ele sobreviver, para ele se multiplicar, ele precisa do DNA de outras bactérias, tá certo? Então, assim vocês passam assim, a compreender o que é o vírus, tá? E o novo coronavírus é um vírus que tem essa característica, é uma zoonose, e para ele se multiplicar, ele precisa desse mecanismo prévio que eu abordei para vocês. Vírus. O período de incubação que está sendo divulgado é de 14 dias, tá? Tanto a Organização Mundial de Saúde como também o Ministério da Saúde. Então, 14 dias é o período de incubação. A média que o paciente vem a manifestar sinais e sintomas desse vírus é de 5 a 6 dias. Mais uma coisa interessante aqui que eu vou abordar para vocês aqui, que é sobre o novo coronavírus, é sobre os sinais e sintomas. Tá? Vamos focar nos sinais e sintomas que os pacientes apresentam que são contaminados por esse vírus. Tá? Então, os sinais e sintomas que os pacientes vêm apresentando é febre, uma febre de 37,8 graus Celsius. Então, o paciente pode estar na sua casa e de repente ele começar a apresentar calafrio. Esse calafrio que ele apresenta é consequência da mudança de temperatura no organismo. Então, o organismo, para ele manter aquela temperatura adequada no corpo, o que ele faz? Ele tenta tirar esse excesso de calor de dentro do corpo, como? Tremendo, tentando dissipar essa quantidade de calor. Então, quando não acontece isso, não consegue dissipar esse excesso de calor, consequentemente, a temperatura ela vai aumentar. A temperatura, no caso do coronavírus, do novo coronavírus, vai para 37,8 graus Celsius. Então, o primeiro sinal de infecção, tá certo? Outro sinal e sintoma que o paciente pode vir apresentar é tosse. Por que ele pode vir apresentar tosse? É por causa que, com a produção de fluidos no parênquima pulmonar, dentro dos brônquios, bronquíolos e alvéolos,
Consequentemente, o corpo ele começa a querer expelir aquele excesso de secreção. Como o corpo ele começa a querer expelir, nesse caso o pulmão ele fica irritado e o paciente começa a querer expelir através de quê? Tosse. Tosse é o mecanismo de defesa do corpo, querendo que colocar para fora o excesso de secreção. E inicialmente ele pode vir apresentar apenas aquela tosse seca e irritativa, tá certo? Então, não esqueçam, a tosse é consequência que o pulmão ele está irritado por alguma coisa, como no caso as secreções e fluidos produzidos pelo novo coronavírus. Outro sinal e sintoma que o paciente ele pode vir apresentar é a mialgia. O que é mialgia? Mialgia são dores musculares generalizadas, tanto o músculo da costa, o músculo do braço, no entanto que você se sente consequentemente fadigado, cansado, tá? Então você começa a apresentar também dores nos músculos, um mal-estar, começa a se sentir cansado, que nós chamamos a palavra cansado de fadiga. Então, mialgia são dores musculares, um dos sinais e sintomas. Outro sinal e sintoma é fadiga, que pode vir apresentar. É um cansaço no corpo que o paciente ele pode vir a experimentar. Outro sinal e sintoma também são sintomas respiratórios superiores. O que são sintomas respiratórios superiores? O paciente ele pode vir a apresentar coriza, o nariz começa a ficar um pouco mais congestionado. Então, isso significa que ele está apresentando uma doença respiratória, tá certo? Então, começa a escorrer, começa a incomodar muito e principalmente aquele paciente que ele tem problema de rinite, sinusite, ele sente muito mais com essas mudanças, tá certo? Outro sinal, sintoma também que o paciente ele pode vir apresentar é sintomas gastrointestinal, que tem sido relatado muito. O paciente ele pode vir apresentar náusea, pode vir apresentar diarreia, tá? Isso não é tão comum vir apresentar diarreia, mas alguns pacientes eles têm relatado esse sinal e sintoma, tá? Então, diarreia, desconforto gastrointestinal, o paciente ele pode vir apresentar sim, tá certo? Uma das medidas de segurança, principalmente para prevenir a contaminação, principalmente pelos profissionais de saúde, que é um grupo também que está lidando diretamente com isso daí, e esclarecendo principalmente também a população que tem que se proteger cada vez mais, é manter a distância. Você mantendo a distância, você vai dificultar a transmissibilidade desse vírus, tá certo? Outro método muito antigo e utilizado muito pela enfermagem, que nós utilizamos muito esse método para nos proteger no nosso dia a dia no hospital, é a lavagem das mãos. Tá? Não só a enfermagem, também os outros profissionais de saúde, como médico, fisioterapeuta, nutricionista, usam esse método. É a lavagem das mãos. Tem técnica para lavar as mãos, onde você passa o gel, você fricciona, depois esfrega no dorso, esfrega entre os dedos, esfrega no polegar, ambos os polegares e também aqui, ó, nos punhos, tá certo? Então, lavagem das mãos é muito importante, tá? Você foi ao supermercado, comprou aquela mercadoria que está ali no supermercado, você chega em casa, você vai o quê? Limpar essa mercadoria também, tá certo? Você vai também lavar suas mãos. Então, antes e depois. Vai ao banheiro antes e depois. Pegou na maçaneta da porta da casa, vai lavar as mãos também. Tá? Pegou alguma caneta que não é sua, não é uma caneta sua, pessoal, tem que lavar também as suas mãos. Tá certo? Então, pegou no dinheiro também, que várias pessoas pegam no dinheiro. Então, coloca numa sacolinha, coloca o dinheiro numa sacolinha, assim você deixa ele um pouco quietinho lá, deixa um tempo aí por um dia, 2 dias lá, tá certo? E passa álcool gel na sua mão, assim você vai evitando contaminação. Se você não precisar usar de imediato o dinheiro. Para quem pode usar também
luva látex ou aquele outro tipo de luva de silicone ajuda na proteção, tá certo? A máscara também, você pode estar usando essa máscara, que é uma máscara de pano, uma máscara caseira, porque está uma dificuldade muito grande para ter essas máscaras, então vale proteger bastante. Então, culturalmente, a gente tem que mudar um pouco. A questão da higiene, ela veio para ficar. Como a gente consegue se proteger o suficiente? É usando esses métodos de higiene. São métodos que nós temos que usar para nós protegermos cada vez mais. Quando a gente consegue se proteger, a gente está protegendo outras pessoas também. A gente está protegendo o idoso, a gente está protegendo aquela pessoa que tem uma idade um pouco avançada, que é susceptível, está protegendo aquele grupo de risco que apresentam comorbidade, no caso os diabéticos, os pacientes que têm doença autoimune, os pacientes que fazem tratamento para câncer, o paciente que é cardiopata, aquele paciente que faz uso de corticosteroide, aquele paciente asmático. Então, nós não temos que pensar apenas em nós. Temos que pensar também em outras pessoas que podem ser contaminadas por esse vírus, tá certo? Então, a união, a coletividade, um pensando no outro, um segurando na mão do outro, nós conseguimos assim proteger a sociedade como um todo. Então, a questão de proteção, isolamento social, ele funciona, ele ajuda a controlar, mas só que nós temos que ter muito cuidado, porque nós, muitas vezes, não somos acostumados a ficar muito tempo dentro de casa, em isolamento. As pessoas, principalmente, que têm doenças psicológicas, principalmente problema de ansiedade, pode vir exacerbar essa situação também. Então, chamam muita atenção para esse grupo de risco, tá? E outra coisa, os pacientes que têm doenças crônicas, que não estão em dia, vamos dizer, um paciente diabético que tem doença que não está em dia, no seu controle da sua glicemia, tem que ter seu cuidado redobrado, tá certo? Porque a glicose, quando ela está alterada, ela te deixa muito mais vulnerável. Então, fica aqui essa dica aqui para o nosso canal, a UPA Enfermagem, onde você tem que compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham cada vez mais informação. Tá tendo cada vez mais informação, assim a gente está educando cada vez mais o nosso público, as pessoas que moram na nossa cidade, educando cada vez mais as pessoas que rodeiam, que estão próximo da gente. Então esse vídeo eu estou fazendo para contribuir com a saúde pública, ajudar cada vez mais, trazer informações para vocês verdadeiras, não trazendo aqui informações que não são verdadeiras. Essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês são informações do novo manual do Ministério da Saúde e também que é baseado também na OMS, são estudos que estão fazendo sérios. Então, quando vêm surgindo outros sinais e sintomas e outras descobertas, nós vamos colocar aqui no canal para que você possa ficar por dentro, tá certo? Então, se inscreva aqui, só basta você apertar no botãozinho vermelho. Você pode também dar um like aqui, curtir, tá? E compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então, um abraço para vocês.